é a questão da urna eletrônica. A segurança da urna eletrônica voltou a ser questionada depois do primeiro turno das eleições municipais. Embora sejam só questionamentos, não deixa de ser também uma cobrança para que volte a ter no país o voto impresso. A Justiça Eleitoral garante a segurança do sistema e já tem base para o voto impresso, caso ocorra mudança na legislação eleitoral. José Porto tem os detalhes sobre este assunto. Vamos ver. Um dos principais questionadores da urna eletrônica no Brasil é o próprio presidente Jair Bolsonaro, sem partido. Ele chegou a alegar que poderia ter vencido as eleições de 2018 no primeiro turno e que só foi eleito em segundo porque teve muitos votos e, mesmo assim, pode ter ocorrido fraudes. No último domingo, um pequeno grupo de manifestantes e apoiadores do presidente fizeram um protesto em frente ao Palácio do Planalto, cobrando o voto impresso. Bolsonaro já afirmou que está nas mãos do Congresso apreciar um projeto de emenda constitucional do voto impresso para ser uma realidade em 2022 e que o atual sistema de votação deixa dúvidas e não possibilita uma auditoria, ou seja, dificulta uma checagem pelo eleitor. Para o secretário de Tecnologia da Informação do TRE de Mato Grosso, o sistema da urna eletrônica é seguro e um dos mais auditáveis do mundo. Há um estudo da Universidade de Harvard com a Universidade de Sydney que mostra que o nosso sistema eleitoral, em questão de solução, é um dos mais íntegros do mundo, se não for o mais íntegro, né? E nós temos vários pontos de auditoria. Nós temos a auditoria do código, na visualização do código e inspeção desses sistemas. Depois nós temos um processo chamado votação paralela, que é um ponto central desse processo de auditoria, em que nós retiramos no sábado, ou seja, na véspera das eleições, urnas que já estão nas escolas para votação, nos locais de votação, nós retiramos, mediante sorteio, trazemos aqui para o tribunal e fazemos uma votação transmitida pela televisão ou pelo YouTube, né? Nessa eleição especificamente foi pelo YouTube. Então as pessoas podem acompanhar o que está sendo votado nessas 3 urnas, obviamente que essas 3 urnas não entram no cômputo da votação, é uma votação para a auditoria, e ao final do dia essas urnas são apuradas. Então o resultado apurado pela urna tem que ser exatamente igual ao resultado conhecido, né, dos votos realizados. Feito isso, quer dizer, essa integridade foi comprovada, nós conseguimos provar que o sistema que roda nessas urnas é o mesmo que roda em todas as urnas do país. Então a auditoria do sistema eleitoral brasileiro ele é feito de ponta a ponta. Essa é uma cerimônia pública de carga e lacre das urnas eletrônicas para o segundo turno, agora em Cuiabá, no próximo domingo, dia 29. Serão utilizadas 1.109 urnas. Além dos servidores da Justiça Eleitoral, deveriam estar presentes aqui representantes de todos os partidos que participam dessas eleições. Mas nenhuma do representante confia na Justiça Eleitoral. Agora, a urna eletrônica, ela já tem no software um dispositivo que possibilita a impressão do voto. Mas para que isso aconteça, é necessário uma mudança na legislação. E para 2022, é um prazo considerado muito curto, porque precisa de uma série de encaminhamentos, inclusive da aquisição de impressoras, para que esse voto impresso aconteça. O secretário explica ainda que o caminho de retorno ao voto impresso é longo e, por enquanto, inconstitucional. Depende de uma nova lei. No caso, a aprovação da PEC do voto impresso. Mesmo assim, o próprio TRE também abre questionamentos de como seria a efetividade desse voto impresso. O que é importante é que o processo brasileiro seja redesenhado para incluir esse novo modelo, porque há alguns questionamentos que nós precisamos responder. Por exemplo, no momento em que uma urna de lona, né, onde ficam os votos de papel, for extraviada, os votos eletrônicos continuam valendo ou não? Se por acaso uma urna dessa for violada, porque é uma urna de lona, física, for violada, continua valendo aquela urna ou aquela urna precisa ser anulada? Então, existem questões que precisam ser respondidas para que seja inserido um processo físico no meio de um processo eletrônico de votação como o brasileiro. A maioria dos eleitores já acostumou com a tecnologia do voto e a rapidez para a apuração. Mas, claro, sempre há aqueles que também desejam mais segurança e transparência. Tem que ter o voto impresso, acredito, né? Por quê? Porque, assim, é algo assim que você sabe que a pessoa foi lá votar, né? Não foi nada modificado, né? Você tem dúvidas da segurança da urna? Bastante, né? As urnas são homologadas pelo TSE, inclusive. Então, por mais que exista aqui algumas dúvidas sobre a funcionalidade dela ou não, não tem dúvida quanto à celeridade da contagem dos votos. E a confiabilidade também? Eu acredito que é confiável, sim. Para o TRE, a urna eletrônica continua sendo
o sistema mais evoluído e seguro quando o assunto é a garantia da democracia por meio do voto. Bastante segura, e não sou eu que digo isso, né? Existem estudos internacionais, a própria OEA acompanha também, né, as eleições brasileiras, e a nossa solução é considerada mundialmente uma das mais seguras que existem atualmente.